Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo ótimo e tudo tranquilo, como sempre. Então, fazia um tempinho que eu não trazia vídeos no canal, assim eu falando, né? Ultimamente o canal tá cheio de gameplays que eu tô postando, mas hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que eu vi hoje e que me interessou bastante, o que eu acho que também vai interessar bastante mesmo para vocês. Uma pessoa, um anônimo, postou um link de um vídeo aqui no meu canal, né, sobre o vídeo que eu falei da pornografia infantil, e ele explicou muitas coisas, ele quebrou muitos paradigmas sobre a pornografia infantil e sobre a pedofilia, né? Que todo mundo vê a pedofilia como algo, né? Nossa, algo desastroso, a pior coisa do mundo, né? E não é bem por aí. Então, eu, eu vou botar o vídeo aqui agora para vocês terem. Eu quero que vocês tenham calma, porque é um vídeo bem longo, mas ele fala detalhes, ele quebra vários paradigmas da pedofilia, da pornografia infantil. Eu quero que vocês muito vejam e que vocês compartilhem esse conteúdo para cientizar as pessoas do tabu que é a pornografia infantil, do tabu que é a pedofilia, tá bom? Então eu espero que vocês compartilhem esse vídeo aqui. Esse vídeo informativo não fui eu que fiz. Alguém postou num canal aleatório e jogou o link aqui no comentário dos meus vídeos. Então eu estou apenas repassando este documentário que a pessoa fez sobre a pedofilia em vídeo, que eu achei muito interessante. Então assistam aí agora. Um abraço a todos e até mais. Fui. Antes de começar, eu preciso dar um aviso importante. Esse não é um vídeo qualquer. Esse não é um vídeo para qualquer pessoa. Esse vídeo irá mexer diretamente com seus princípios morais e éticos. Portanto, se você não é uma pessoa de mente aberta, eu aconselho que feche esse vídeo. Se você é uma pessoa conservadora, eu aconselho que feche esse vídeo. Se você é uma pessoa que não está disposta a aceitar novas ideias, eu aconselho que feche esse vídeo. Existem muitos outros canais no YouTube com temas e conteúdos muito variantes entre si, que com certeza irão te agradar mais do que o assunto que irei abordar aqui. Meu objetivo aqui é quebrar alguns paradigmas acerca da pedofilia. Para isso, vou falar coisas que muitos não querem ouvir. Vou falar coisas que podem ofender algumas pessoas. Vou falar coisas que já está na hora de alguém falar. Tudo que for dito daqui para frente foi tirado e baseado em livros, vídeos e artigos científicos que podem ser encontrados de maneira gratuita pela internet. Então lembre-se, caso no final desse vídeo você estiver discordando de tudo que apresentarei em seguida, você não estará apenas discordando de mim e das minhas ideias, mas estará discordando também de livros e publicações acadêmicas. O primeiro paradigma que pretendo quebrar aqui é a associação errônea entre pedofilia e pederastia. Como a própria doutora Tatiana Landini explica no seu artigo, são vários os casos nos quais a pedofilia é utilizada como sinônimo de abuso sexual ou como sinônimo de pornografia infantil. 400 policiais federais fazem uma operação de combate à pedofilia em vários bairros do Rio e em outros 10 estados. Pedofilia é crime. De qualquer lugar, em qualquer momento, denuncie. Disque 100. Pedofilia é crime. É notório que em muitas campanhas e comerciais usa-se o termo pedofilia querendo designar o abuso sexual. Isso faz com que a pedofilia seja associada por muitas pessoas a um crime terrível. Para desassociar a pedofilia a um crime, eu mostro a seguir o vídeo de uma advogada e doutora em Direito Público, Silvana Góes. Bom, de início, pedofilia em si não é crime. Na verdade, a pedofilia é a condição daquela pessoa que se sente atraída sexualmente por crianças e adolescentes. Mas para o direito, isso só se transforma em crime quando esta pessoa pratica atos sexuais. A pedofilia é uma condição do indivíduo, do mesmo jeito que a homossexualidade ou a heterossexualidade. Um pedófilo não sente atração por qualquer criança, assim como um homem heterossexual não sente atração por qualquer mulher. O simples fato de um homem ser hétero não significa também que ele irá abusar de uma mulher na primeira oportunidade que tiver. Do mesmo jeito, um homem ser pedófilo não significa que ele irá abusar de uma criança na primeira oportunidade que tiver. Porém,
caso o estupro ou o abuso sexual infantil ocorra, os envolvidos devem e serão punidos como determina a lei, pois isso sim é crime, e não a pedofilia em si. Quando as pessoas não associam de maneira errônea a pedofilia com abuso sexual infantil, normalmente elas associam a pedofilia a uma doença. E esse é o segundo paradigma que eu pretendo quebrar aqui. Fique calmo, não irei analisar de forma densa e prolongada o que pode ou o que não pode ser classificado como doença. Eu apenas gostaria de fazer uma pequena reflexão. A própria Organização Mundial da Saúde inclui a pedofilia na ICD, que em resumo é uma classificação internacional das doenças. Mais especificamente, a pedofilia é classificada como transtorno de preferência sexual, pertencendo ao grupo das parafilias. Logo, do ponto de vista acadêmico, a pedofilia é sim uma doença. Contudo, a mesma OMS que classifica a pedofilia como doença nos dias de hoje, também classificava a homossexualidade como doença há pouco menos de 3 décadas atrás. E é essa justamente a questão que quero levantar aqui. Veja bem, não estou pedindo para que a pedofilia não seja mais classificada como doença. O que estou pedindo aqui é que a pedofilia seja tratada pela OMS da mesma maneira que a OMS trata a homossexualidade. Ao atribuir pedofilia como doença, muitos irão pensar que ela pode ser curada, tratada. O melhor tipo de tratamento é ajudar a pessoa a se aceitar. E para não pensarem que sou eu quem está dizendo isso, vou mostrar a seguir um trecho do vídeo Existe Cura Gay, feito pelo pesquisador Attila. O que a ciência mostra é que é melhor ajudar quem busca terapia a se aceitar do que mudar a orientação. O que tem que se curar é a homofobia. Como o próprio pesquisador afirma, não temos que tentar curar a preferência sexual de alguém. No caso do seu vídeo sobre homossexualidade, ele mesmo diz: o que tem que se curar é a homofobia. Porém, dado o contexto desse vídeo, eu digo: o que tem que se curar é a pedofilofobia. Mesmo a pedofilia não possuindo cura, a castração química de pedófilos é uma ideia vigente na cabeça de muitos. E esse é um dos pensamentos mais difundidos quando se fala em tratamento para pedófilos. A castração química já é adotada em alguns estados americanos, na Grã-Bretanha e na Itália. A França também já faz o procedimento. O presidente Nicolas Sarkozy é um defensor da prática. Chile, na América do Sul, e Quênia, na África, pretendem adotar a castração química no ano que vem. Isso me leva para o terceiro paradigma que pretendo quebrar aqui. A Grã-Bretanha, por causa da castração química, é totalmente responsável pelo suicídio de uma das maiores mentes do século passado, Alan Turing. E se você ainda não tinha assistido o filme O Jogo da Imitação, me desculpe por contar o final. Como a advogada Thaís Meirelles de Souza Maia conta no seu artigo, são diversos os sintomas que podem vir conjuntamente com a castração química, onde a sexóloga Maria Lúcia os explica. Através de medicamentos tomados continuamente pelo próprio infrator, ele iria ter suprimido a produção de testosterona, que, entre outras coisas, é o hormônio do desejo. O problema é justamente esse entre outras coisas. Isso diminui bastante o desejo sexual, mas também diminui o tônus, né, vital da pessoa, a animação, a parte de força muscular. Então, isso pode causar até uma certa depressão na pessoa, porque a testosterona é um hormônio que dá muita energia, tanto que nós também temos, nós mulheres. Entretanto, mesmo com os riscos de alguém desenvolver esses sintomas, a advogada Thaís Meirelles ainda defende a ideia de que o tratamento hormonal consistente da castração química é um procedimento pertinente para abordar a pedofilia. Já eu, da minha perspectiva de vida, defendo a ideia de punições mais severas para quaisquer indivíduos que maltratarem ou violentarem uma criança ou um adolescente de alguma forma. Em minha filosofia de vida, eu acredito que todos nós deveríamos ser empáticos uns com os outros. Em outras palavras, eu penso que devemos tratar alguém da mesma maneira que gostaríamos de ser tratado. Por isso, eu não tenho dúvidas em afirmar: eu jamais seria capaz de maltratar um indivíduo que nunca fez mal nenhum à minha pessoa. Por isso, eu apoio a ideia de que uma pessoa que não consegue controlar seus impulsos sexuais e prejudica os demais por causa disso, deva ser isolada da sociedade imediatamente. Note que não estou dizendo aqui que a castração química não é uma possível solução. Eu apenas acho que existe uma solução que poderia ser melhor e muito mais efetiva. Para apresentá-la, eu teria que quebrar ao mesmo tempo 2 paradigmas. O paradigma da pornografia infantil e o paradigma de que toda criança que possui uma experiência sexual fica traumatizada. Note que eu falei experiência sexual
e não abuso ou estupro. Muitos não sabem, mas a pedofilia possui um antônimo. Do mesmo jeito que existem adultos que possuem atração sexual por crianças, também existem crianças que possuem atração sexual por adultos. Isso chamamos de teleiofilia. Em alguns casos, essa relação pode ser mútua. Partindo para o campo da medicina, do ponto de vista fisiológico, um garoto de 12 anos pode ter mais testosterona que um jovem de 19 anos, como mostram os dados da clínica Mayo. Ou seja, biologicamente falando, uma pessoa de 12 anos já pode possuir libido, sem mencionar no fato de que esses valores aqui apresentados são um intervalo normal, são um padrão. Como a própria matemática nos ensina, podem haver pontos fora da curva. Em outras palavras, podem haver crianças que estão fora deste padrão, ou seja, crianças com aumento precoce nos níveis de testosterona ou crianças com aumento tardio nos níveis de testosterona. Esses pontos fora da curva podem ser observados no gráfico da doutora em psicologia Maria Tonelli, no seu artigo Sexualidade na Adolescência, um estudo sobre jovens homens. Nesse gráfico, é possível observar que quase 5% dos meninos de escolas públicas tiveram sua primeira experiência sexual aos 9 anos de idade. Para saber se essas relações sexuais eram consentidas, eu encontrei um estudo intitulado The American Virgin. Nesse estudo, é visível que a primeira relação sexual de muitas crianças é involuntária, ou seja, abusiva. E é aí que se encontra o maior medo dos pais da sociedade como um todo. Todos ficam preocupados com traumas e sequelas deixadas em crianças abusadas. O doutor em psicologia Mayat Haya explica que entender todas as consequências do abuso sexual é um trabalho árduo e inseguro. Já o artigo The Long-Term Sequel of Child and Adolescent Abuse nos mostra que 80% dos adultos abusados na infância sofrem com algum tipo de transtorno. Esses estudos nos mostram que temos que assegurar ainda mais os direitos das crianças. Um pedófilo que faz uma coisa dessas com uma criança apenas pelo seu prazer sexual próprio é um ser desumano e deve pagar caro pelos seus atos. Eu não estou aqui para defender monstros. Eu estou aqui para falar que nem todos nós somos monstros. O estudo diz que 80% dos jovens abusados sofrem com algum tipo de transtorno. E mesmo que nenhum deles tivesse desenvolvido nenhum trauma, os adultos que forçaram essas crianças a terem essa relação involuntária são criminosos e devem ser punidos. O grande problema nisso tudo é que muitos adultos que tiveram relações com menores de forma consentida com a criança também são tidos como criminosos. Para muitos países, a idade de consentimento tem um valor pré-fixado. E se alguma pessoa tiver relações sexuais com uma criança abaixo dessa idade, essa pessoa estará descumprindo a lei e será tida como criminosa. E eu acho isso errado. Eu acho que cada ser humano é único e especial. A meu ver, não devemos tentar limitar o amor pela idade, assim como não devemos limitar o amor pelo gênero. Não importa se é um homem e uma mulher, ou dois homens, ou duas mulheres, se existe amor e se ele é correspondido, isso não é crime. Apenas para cunho cultural, na obra do amor entre Romeu e Julieta, Romeu tinha 17 anos e Julieta apenas 13. E eu imagino que todos saibam o que aconteceu no final quando suas famílias tentaram separá-los. Claro que isso é ficção, mas vale a pena por causa da reflexão. Pedófilos são presos em vários países por causa de relações consensuais. Pedófilos são presos por portarem material pornográfico infantil, sendo material de origem deles ou não. E é justamente nisso onde a sociedade como um todo mais se prejudica. O canal do YouTube, In a Nutshell, explica muito bem no seu vídeo Why the War on Drugs is a Huge Failure, dizendo que onde a guerra às drogas dá mais danos à sociedade é no encarceramento de criminosos não violentos. Mas ao final do vídeo, eles mostram que a Suíça resolveu os problemas gerados pelas drogas através da redução de danos. Isso significa que os problemas foram resolvidos não com a prisão de usuários e traficantes, mas sim com a abertura de centros de reabilitação, onde os pacientes poderiam encontrar drogas de alta qualidade, injeções limpas, além de acompanhamento médico. Eu quero, assim como a maioria das pessoas, diminuir o tráfico e as mortes geradas por causa das drogas. Eu quero, como a maioria das pessoas, diminuir o abuso e a violência sexual infantil. Mas às vezes, para atingirmos esses objetivos, o governo não tem que proibir e criminalizar os indivíduos. O governo precisa apenas regulamentar. Vários estudos mostram que toda vez que o uso da pornografia por uma determinada sociedade aumenta, a taxa de criminalidade diminui.
Ou seja, talvez a maneira mais fácil de diminuir com o abuso e a violência infantil seja legalizar a pornografia infantil. Vários países no passado fizeram publicações de revistas com pornografia infantil, países como Alemanha, Estados Unidos, Países Baixos e Suécia. Uma empresa dinamarquesa chamada Color Climax, que existe até hoje, foi um pouco mais além e produziu legalmente pornografia infantil em vídeo durante os anos de 1969 e 1979. Eu fui atrás para saber se durante esse período tinha sido registrada alguma diminuição ou aumento nos casos de abuso de crianças. Mas, por alguma ironia do destino, o dado mais antigo que eu encontrei dessa época começa a contar exatamente do ano que a pornografia infantil foi oficialmente proibida nesses países. Eu também fui atrás dos nomes das crianças que participaram dessas produções pornográficas. Meu objetivo era saber como elas estariam nos dias de hoje, se elas desenvolveram algum trauma ou sequela por causa da pornografia. Porém, eu falhei em encontrar até mesmo seus nomes. Parece que as únicas coisas que restaram desse período foram as fotos e vídeos produzidos, onde nos quais os menores aparentam estarem sendo muito bem cuidados. Além disso, eu fui procurar por dados sobre os casos de abuso infantil no Japão, pois lá o parlamento permite a produção e comercialização de imagens sexuais de personagens fictícios com aparência inferior a 18 anos. Mas por mais que eu procurasse, eu percebi que eu jamais iria entender o alfabeto japonês. Alguns dizem que esse tipo de coisa só estimula o abuso. A meu ver, a pornografia infanto-juvenil estimula as pessoas a serem estupradores da mesma maneira que filmes e jogos violentos estimulam as pessoas a serem mais violentas, como o próprio pesquisador Ashley explica. Nenhuma das evidências de que games causam violência é conclusiva. Se você concorda comigo, me ajude a levar essa ideia para frente. Eu quero acabar com a violência sexual infantil tanto quanto qualquer um. Me ajude a acabar com o preconceito que as pessoas têm com os pedófilos. Existem inúmeros pedófilos espalhados pelo mundo. Para você ter uma ideia, em fóruns e sites na Deep Web, nós já somos milhares. Tenha em mente que para acessar a Deep Web é necessário ter um navegador especial. Além disso, você não consegue chegar a esses sites de fórum por buscadores como Google, Bing ou DuckDuckGo, pois eles não estão indexados. Para chegar a esses sites, você precisa saber o domínio completo deles, e não são domínios fáceis de memorizar. Então imagine como esses números poderiam ser maiores se esses sites fossem mais acessíveis. A guerra contra a pornografia infantil é um fracasso enorme, assim como a guerra contra as drogas. Eu estou apenas propondo uma solução parecida com a apresentada pelo canal In a Nutshell. Se você tem alguma solução que acredita ser mais viável, eu terei o maior prazer em ouvi-la. Todas as críticas são bem-vindas, desde que estejam acompanhadas dos seus devidos argumentos. A partir do momento que você começa uma crítica de forma ofensiva e com xingamentos, você já começou errado. A partir do momento que você começa uma crítica por causa de um termo ou de alguma palavra que eu usei de forma incorreta, você já começou errado. Não seja um caçador de vírgulas. Enfim, os nomes de todos os artigos e vídeos que citei aqui se encontram na descrição. Vou deixar os comentários habilitados, pois eu acho que será bom para que haja discussão do tema. Por isso, não use os comentários de maneira errada. É com esse pedido singelo que eu encerro esse vídeo. Muito obrigado por ter me ouvido até este momento. E um obrigado maior ainda se você não me odeia apenas pelo que eu sou ou por causa das ideias que eu apresentei aqui. Obrigado. Obrigado mesmo.